Olá, friends! Nessa aula vamos falar de juros simples. Juros é um valor que incide em cima de um valor inicial. E como assim, Curió? É um acréscimo calculado sempre sobre o valor inicial. Essa é a característica dos juros simples. Agora vamos para um exemplo direto, mas antes deixa eu falar para você um pouquinho de porcentagem. Se eu quisesse, por exemplo, calcular quanto é 20% de R$80? Um exemplo, se eu quisesse calcular 20% de R$80, vou dar uma dica para você como calcular. O 20% você escreve em forma de fração. O D, ele vira vezes e o 80 você repete. Acabou, sempre vai dar certo, tá? Aqui simplifico o 0 com esse com esse, 2 vezes 8, R$16 seria a resposta caso eu perguntasse quanto é 20% de 80. Lembrando que esse mesmo cálculo você pode fazer com regra de 3. Como, Curió? Você pode fazer assim, ó. Perguntou 20% de 80, você fala que R$80 é o total, que é 100%, vem aqui quanto será 20% desse total. Quando você multiplica cruzado, ó, vai ficar 100x igual a 20 vezes 80, ó, 2 vezes 8, 16. Com esses dois zeros está aqui, ó, 1.600. Simplificando, que eu passo dividindo, fica x igual a R$16 da mesma forma, beleza? Então expliquei para você um pouquinho de porcentagem para a gente falar agora de juros. Então eu vou fazer o seguinte, eu falo aqui, ó, exemplo, fiz um empréstimo de R$100 a juros simples. Atenção, a questão tem que dar esse comando, tem que falar que o juro é simples, de 20% ao mês. Reparem no tempo ao mês, então tem que seguir de mês em mês. Poderia ser ao dia ou ao ano, mas aqui falou 20% ao mês. O valor da dívida nos meses é de, ou seja, janeiro. Vamos dizer que você pegou em janeiro. Você não deve nada, ainda não passou nenhum mês. Tá aqui, ó, peguei R$100 em janeiro. Agora, depois do tempo passar, ou seja, após um mês que você pegou o empréstimo, que esse empréstimo aqui foi pego em janeiro. Então, após um mês do empréstimo, aí sim já vai incidir uma taxa de juros. De quanto? De 20% ao mês. Vem você, calcula os juros. Curió, como eu calculo os juros? Assim, ó, CIT é a fórmula que se calcula os juros que eu vou falar para você no próximo quadro. Mas por enquanto eu só quero que você entenda o raciocínio. 20% ao mês. Passando o mês você vai calcular 20%, igual eu te expliquei, de 100, que é quanto? R$20. Está aqui, ó. Então passou um mês, o que vai acontecer? Sua dívida é de R$120, que é os 100 mais os juros de R$20 que ocorreu. Quando passar mais um mês, tá aqui, ó, mais um mês, o que vai acontecer? Os juros simples, sua dívida é sempre em cima do valor inicial. E qual é o valor que você pegou inicialmente? R$100. E quanto é 20% de 100? R$20. Ah, entendi, Curió. Então agora é só somar R$20 esse valor? Sim, porque 20% do valor inicial é R$20 e sempre será. Então passou mais um mês, ó, 120 mais 20, R$140. Passa mais um mês, é só somar R$20, porque o valor é sempre esse em cima do valor inicial, porque estamos falando de juros simples. Aqui, R$160 é minha dívida em abril. Tá? Eu vou apagar para fazer uma questão com você, perfeito? Então aí está o raciocínio de juros simples e agora eu vou fazer uma questão falando justamente de juros simples com você. Lembrando que a fórmula de juros que vai facilitar a sua vida é essa daqui, ó. Juros simples, tá? A fórmula que vai ajudar a gente a calcular sempre os juros simples é CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo, beleza? O C é de capital, tá? O I é de taxa em porcentagem, né? Pode ser ao dia,
Essa taxa pode ser ao mês ou ao ano. Lembrando que tem as abreviações, ó, ao dia, ao mês e ao ano. E o tempo, obviamente, também pode ser nesses três: dia, mês e ano. Lembrando que a gente considera um ano 12 meses e um mês 30 dias. Perfeito? E aí, Curió, vamos para o exercício? Aqui, ó, vou separar e vou fazer um exercício pra gente aqui, ó. Curió, faz um exercício agora. Tá aqui, ó. Um capital de R$400, tá? Sofre juros simples com taxa de 30% ao mês durante 60 dias. Eu te pergunto, qual o montante? Curió, o que seria montante? Tá aqui, ó. Montante. Quando eu falo montante, eu estou falando do capital inicial mais os juros, perfeito? E aqui, através dessa fórmula, eu consigo achar os juros direto. Só que lembre-se, o capital é de R$400. A taxa é de 30% ao mês. E o tempo é de 60 dias. Lembrando que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, se eu falei para você que a taxa é ao mês, o tempo também tem que ser ao mês. Logo, 60 dias equivale a 2 meses. Pode fazer regra de 3. Um mês, 30 dias. Quantos meses? 60. Você vai achar que 60 dias equivale a 2 meses. Agora sim, ó, tempo e taxa de acordo, eu posso continuar. Tá aqui, ó, juros é CIT, né? Então, juros é capital, R$400. A taxa eu coloco em forma de fração, 30%, e o tempo, 2 meses. Juros igual, aqui eu vou simplificar, ó, esses dois zeros com esses dois, 4 vezes 30 dá 120, vezes 2, R$240 de juros. Curió, mentira. Te digo verdade, juros alto, né? Então, esse valor vai ser somado ao capital para gerar um montante, que é o valor final, é a nossa pergunta, beleza? E aí eu venho aqui, ó, e faço montante é igual capital 400 mais os juros 240. Logo, o montante é de R$640. Friends, questão ótima para exemplo. Lembrando, sempre mexa no tempo e bote de acordo com a taxa. É sempre mais fácil mexer no tempo. Se aqui fosse um ano, 12 meses. 12 meses, 360 dias, porque consideramos um mês 30 dias, beleza? Esse é o Nectar Supremo de Juros Simples. Dá o print, o quadro é seu. Valeu, friend!